Faz silêncio aí, gente. Eu não sei se vocês perceberam, os colegas de vocês agora vão 8 horas e começar 9 a apresentação. 20 milhões Então é 230 importante mil. que todos vocês ouçam-se uns aos outros. Obrigado pelo silêncio. Por favor. Galera, bom dia. A ideia é falar sobre mudanças climáticas, eventos extremos e produção de alimentos mundial. Então eles prepararam uma apresentação e vou fazer alguns comentários a respeito, integrando esses dados. Bom dia. Falando sobre como as mudanças climáticas e a produção de alimento são afetadas, quer dizer, como uma coisa afeta a outra, como posso explicar? As mudanças climáticas geralmente deixam certas regiões extremamente quentes e outras extremamente frias. E uma coisa que eu posso explicar, por exemplo, no Canadá. Tem ficado muito quente lá no Canadá, 40 graus Celsius às vezes, em certas regiões, em certos tempos. E como que isso pode afetar? O calor meio que faz a água das plantas, das frutas, dos alimentos secar. É algo que acontece e isso acaba ferrando a agricultura. Ou aqui no Brasil, por exemplo, tem regiões que têm ficado quentes, ou aqui no sul, em Santa Catarina, frias no caso, em Santa Catarina, e tem regiões que ficam em estados, regiões frutas, essas coisas assim, que ficam em estado sólido por causa do frio extremo. E isso, obviamente, acaba causando problemas. E agora o Geraldo ele meio que vai explicar o que causa todo esse calor e todo esse frio que ferra a agricultura ou o comércio aqui. Bom dia a todos, eu irei falar sobre 4 tópicos que ocorrem na mudança climática que afetam os alimentos. No primeiro deles tem a mudança dos padrões climáticos, onde nesse primeiro tópico temos o aumento das temperaturas globais, ou seja, com o decorrer da atividade humana ou da própria Terra, vem aumentando os padrões de calor de cada região. Por exemplo, aqui no Brasil, que era normal 35, vamos supor assim, agora deve estar chegando 40, no Canadá, como o Cauã muito bem citou, agora está chegando acima desses 40, que é muito avassalador para eles. Tem também a alteração do regime de chuva, ou seja, com o decorrer de calor, vem tendo muita pouca chuva, e quando chega a chuva, vem uma massa muito grande, ocorrendo alagamentos. Como foi também citado aqui, aumenta a ocorrência de eventos climáticos extremos, ou seja, como muito bem citei antes, por exemplo, está no inverno, só que está batendo um sol de 35 graus, a gente está suando, está reclamando de calor. No dia seguinte vai vir um inverno extremo, no frio de, vamos supor aqui, 5 graus. No outro tópico temos o efeito sobre a agricultura, né? Dentro dela tem a redução da produtividade de cultura devido ao estresse térmico, ou seja, no inverno, que é a produção normal, onde de colheita de morango, vai estar calor, vai estar tendo essa dificuldade para a própria colheita, para a fruta ter seu crescimento normal, para germinar no tempo certo. Outro tópico é a maior incidência de pragas e doenças. Como muito bem vimos no Covid-19, ele foi se alterando de acordo com o clima. Ficou calor, ele foi se atualizando e conseguiu se estabelecer naquele clima. Ficou muito frio, ele começou a se atualizar para ficar de acordo com aquele clima e sobreviver. Isso vem ocorrendo ainda até hoje com novas pragas de gripe e etc. Por fim, temos perda de terras agrícolas devido ao aumento do nível do mar. Como muito nós vemos, está ocorrendo uma sequência de chuva enorme em várias regiões do país ou até fora, fazendo com que muitas pessoas que dependem da atividade agrícola para viver financeiramente acabam perdendo suas terras por causa desses eventos climáticos que infelizmente, é a tristeza. No terceiro tópico, que é a disponibilidade de água, tem a diminuição dos recursos hídricos para irrigação, ou seja, aquelas pessoas que abusavam do irrigador elétrico, ou até mesmo você em casa irrigando a sua mudinha de planta com a mangueira, muitas das vezes a gente vai ter que parar de usar, porque por conta da seca que vem vendo agora, nesse novo século, a gente vai perdendo uma grande seca, vai diminuindo a quantidade de água que a gente vai receber nas nossas próprias casas, que irei citar esse tópico no final. Escassez de água para cultivos, como muito bem disse, a gente vem perdendo água por conta do calor. O calor vem gerando tanta quentura assim que a gente mal tem água
Por exemplo, no Nordeste vem aumentando, tem casos, né, onde pessoas estão morrendo de sede por não terem água nos córregos, ou até mesmo para se banhar ou beber água. Por fim, a competição pela água entre agricultura, indústria e população, onde todos nós sabemos que a água é um meio básico para todo mundo se viver, se continuar vivo e assim por diante. Só que na agricultura e indústria, a gente que como população sabemos que gastamos muita água com meios básicos. Por exemplo, na agricultura, a irrigação de plantas, nas indústrias, por exemplo, de algum elemento químico que precisa entrar na água e ficar por muito tempo. E a gente com nossa necessidade básica, banho, água, escovar dente, etc. Isso vem ocorrendo uma grande briga nesses três meios, e vem ocorrendo vários casos onde até a população vem brigando com as próprias prefeituras sobre isso. Por fim, temos o impacto da cadeia alimentar, onde ele está que o efeito estufas vem causando muitos problemas no próprio cultivo, fazendo com que os agricultores tenham dificuldade, tenham que usar até mesmo elementos químicos para alterar o solo, para que a planta cresça mais rápido. A equipe de vocês tem mais 5 minutos. Rápido, só pra você saber. E por fim, a migração de espécies e doenças, onde por causa desse calor, até mesmo no inverno, vem ocorrendo muitas migrações. Agora irei passar a palavra para João Pedro. Bom dia. Um dos principais efeitos das mudanças climáticas são os custos de adaptações nas zonas costeiras, porque com o aumento do nível do mar, será preciso adaptar as estruturas para moradia e comercialização. Outro efeito é a queda da produção agrícola, e com a queda da produção agrícola, os poucos alimentos que sobraram será cobrado um preço altíssimo. Bom, acredito que todos nós sabemos que alguns países sofrem mais com as mudanças climáticas do que os outros. Portanto, nós sempre temos os órgãos internacionais que visam dar suporte a esses países que precisam dessa ajuda. O maior problema é quando você vai definir quais países são mais vulneráveis e quais não são. Por exemplo, os Estados Unidos, a Austrália, eles de vez em quando sofrem mudanças climáticas que causam desastres, como incêndios e coisas do tipo. Mas todos eles têm estruturas, já são desenvolvidos o suficiente para poderem reagir a isso sozinhos. Então, a maior discussão é sobre quais países devem ser considerados vulneráveis para serem ajudados por esses órgãos. Alguns deles, os considerados mais vulneráveis, são Chad, Somália, Síria, Etiópia, todos esses países que estão aparecendo ali no mapa. E esses países que são considerados mais vulneráveis são aqueles que vão ter ajuda prioritária na hora do combate aos desastres naturais causados pelas mudanças climáticas. Bodinho, então, para finalizar, eu quero destacar a importância de adotarmos mudanças e soluções ecológicas, tanto no âmbito mundial quanto no nacional. É necessário que adotemos o uso de energia limpas e renováveis, isso tanto na questão dos transportes como carros elétricos, ônibus elétricos e coisas do tipo, quanto também nas indústrias utilizando energias renováveis. Também é dispensável a conscientização e adaptação de nós seres humanos a nos tornarmos menos consumistas e desenvolvermos hábitos ecológicos no nosso dia a dia. Para uma grande melhora, é necessário que o mundo inteiro entre em consenso com isso. Essa ação deve ser efetuada com encontros entre os maiores países do mundo, encontros esses que devem ser produtivos e que entreguem respostas viáveis para esses problemas atuais. É claro que essas mudanças não vão ser alcançáveis em pouco tempo. Elas têm que ser perpetuadas por muitas décadas para conseguirmos alcançar resultados satisfatórios. Temos que entender que o nosso planeta é a nossa casa e que temos que zelá-lo durante toda a nossa passagem nesse mundo. E é isso. Essa merda.
Não tá sentindo nenhum nervosismo. Oi, Luara. Tá feliz? Tá feliz, César? Tá feliz? Dá um sorriso. Comemora. Gargalha. Não, César, agora não passa. É o que ele quer? Pode vir. Segurando agora. Vamos lá. Tô segurando o tablet aqui pra você, tá, Laís? Tá. Deixa aqui na mesa. Tá. Obrigada. É pra não cair. Fica à vontade. Não vou mexer não, obrigado. Muito, meu Deus. Nosso grupo vai matar muito. Nossa senhora, o melhor grupo. Tudo bom. Nossa, eu tô até ansioso pra jantar. E você fez uma Matheus, tô parada orgulhoso. sozinho, graças a Deus. Agora que eu entendi. Isaac, ontem, eu acho que você não viu, porque se eu ouvi isso, você tinha me dado uma olhada com cara de demônio. Mas eu sem querer, eu falei, que o Matheus, tipo, não, ela tava perto. E falei assim, nossa, mas é como que eu Bom dia, gente. Continuando aí as apresentações dos trabalhos, o grupo que vai falar sobre eu esqueci. Agora eu não esqueci que ela tá falando. em decorrência das mudanças climáticas, vai começar a apresentação Esqueci real. agora. Nossa, agora que eu pensei nisso. É verdade. Ô, Jonathan, fica reto, com postura, ó, braço pra trás ou pra frente, tá? Assim que apresenta, sem mão no bolso. Aí, assim. Bom, a gente vai falar sobre o desmatamento, como ocorre a propagação do vetor por conta do desmatamento. Maria Eduarda. Bom, vou explicar um pouquinho. Quando a área onde o mosquito habita é desmatada, ele sai em busca de outras áreas florestadas. Mas muitos deles, no caminho, apenas encontram outras áreas desmatadas. E assim, onde são habitadas por humanos e animais. E é assim que ocorre a transmissão. E de que modo isso afeta as pessoas? Ao desmatar, surgem lugares no qual são favoráveis para os mosquitos se reproduzirem, ocorrendo então surtos de diversas doenças. Uma das mais comuns é a malária, que se concentra em locais de muitas áreas florestais. Portanto, quando ocorre o desmatamento, eles vão para as áreas que ainda existem florestas. E nesses locais que ainda existem, há moradores. E é onde ocorre a transmissão. Um dos exemplos interessantes é... Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Cauê. Bom dia. Foi na construção da Transamazônica. Que, tipo, eles desmataram uma grande área de floresta que possibilitou a circulação do ar. Assim, tipo, levando mais mosquitos, mais doenças. Calma, tá bem. Agora a gente vai falar sobre outros tipos de doenças que se agravam devido ao desmatamento. Ali tem os 3 primeiros, mais comuns que todo mundo já conhece, né? Que são os mosquitos da Aedes aegypti. Que, diferentemente da malária, a dengue, ela tem uma proporção maior em áreas desmatadas. Já a zika em lugares tem pessoas, né? E quando há um desmatamento, eles se propagam e vão para essas áreas. Quer ver o berrar aqui, seu nome? Menino Neymar. Calma, calma. Por conta... Tipo assim, quando tu desmata uma área, você não tá só desmatando, você tá, tipo assim, influenciando na caça, né? Tô fazendo voluntáriamente, pode parar. Essa caça são de, tipo assim, predadores, que acabam... que comem os ratos, né? Então... É isso aí. A doença de Chagas, que é transmitida pelo barbeiro. E a ebola, que é transmitido pelo ar. Tipo, quando tu desmata essas áreas, a circulação é maior, né? Que acaba
transmitindo essa doença. Isso aí. Ah, Cauê. Isso que esse fez mato. Muito bom. Bom dia. Bom dia. Buenos. Vou falar um pouquinho sobre as alterações climáticas e seus influências. Eita, com ovo na boca. Bom, eu escolhi o fenômeno El Niño La Niña, que se caracteriza pelo aquecimento e esfriamento de águas superficiais no Oceano Pacífico. No caso, se trata sobre mudanças de temperatura, né? E isso exerce uma grande influência na variabilidade climática das Américas. E aí, com essas mudanças afetando o regime de chuvas, os mosquitos se proliferam mais em áreas afetadas, o que causa um aumento das doenças que eles transmitem. Bom dia. Buenos. Eu vou falar sobre as doenças transmitidas pelos vetores, que eles se constituem na importância da mobilidade e mortalidade no Brasil e no mundo, sendo um dos principais problemas da saúde pública. E a gente pode entender sobre essa transmissão a partir que o animal ele transmite a doença para o ser humano, mas ele não é prejudicado. E no nosso país são inúmeras causas transmitidas por esses vetores, como a dengue, a malária, doença de Chagas, febre amarela e até mesmo a Covid-19. E aí eu vou passar para a Laís, que ela vai explicar um pouco. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre as doenças da dengue e também sobre o mosquito, que é o transmissor, que tem um nome que é africano, e o nome desse mosquito é o Aedes aegypti, e esse Aedes aegypti, ele transmite a febre, a chikungunya, as manchas pelo corpo e também os sintomas que são muito conhecidos. Bom dia. A gente vai falar sobre iniciativa para a melhora, a preparação contra pandemias. A Organização Mundial da Saúde, OMC, aposta no planejamento integrado como forma de responder a futuras crises causadas por patogênios respiratórios como influenza ou coronavírus. Após a pandemia de Covid-19, a OMS resolveu se preparar para futuras outras doenças que podem se espalhar pelo mundo, trazendo de volta novas pandemias. Com isso, teve a criação da PRET, sigla para Preparação e Resiliência para Ameaças Emergentes. Tem como objetivo principal aproveitar as experiências adquiridas no Covid-19 e em recentes emergências da saúde pública, para fortalecer o combate contra outras doenças. A PRET foca nos meios de transmissão ao invés das doenças. Eu peguei e botei em algum lugar que eu não lembro. Os membros da ICIL têm explorado maneiras novas e aprimoradas eu peguei, não, de fortalecer a sustentabilidade das cadeias peguei, né? de alimentos Acho que eu peguei. globais e diferentes maneiras. Algumas destas inovações estão a contribuir para uma transição para uma produção e gestão mais sustentável das florestas, com o apoio do Fundo de Inovação do CIL e da Secretaria Suíça para o Desenvolvimento Econômico do CIL. E essas foram as discussões. Obrigado. Consegui. Tá perdoado, meu amigaço. Que Próximo. isso? Obrigado, meu amigo. Calma aí. Diego barra Kaique, por acaso a gente tem P10, P10 aí. Bater palma. Kaique!
Olha! Epa! Alô? Fala galera, beleza? Beleza? O pessoal vai fazer a apresentação aqui, tá? Um grupo bem grande, sobre um subtema das mudanças climáticas, que é o uso de combustíveis fósseis, motores a combustão, impactos no meio ambiente, na nossa sociedade. Tá? Então tem algumas obras aí que a Marcélia vai apresentar, tá bom? Bom dia. Bom dia. O nosso grupo vai falar basicamente sobre isso que o Fred falou e vai ser apresentado agora 2 sonetos. Um falando na visão de um dono de empresa, basicamente alguém que lucra com combustíveis fósseis. E logo em seguida vai ser falado um soneto que se contrapõe a esse primeiro soneto. Depois a gente vai ter rapidamente um desenho e, por último, uma paródia falando sobre combustíveis fósseis e suas consequências. Oi pessoal, bom dia. Bom dia. O soneto começa falando sobre a sociedade em superprodução, aumentando a compulsão. Explorar a natureza é sim uma beleza. Só estamos atrás de riquezas. Quanto mais se destrói, melhor para nós. Será que é tão ruim assim? Querer ganhar dinheiro para mim? Não me veja como uma pessoa ruim. Será que é tão ruim assim os meios servirem para justificar os fins? Desmatar não é o problema. É só justificar. E a superprodução se manterá. Agora o soneto contrapondo. O mundo futuramente chegará ao seu colapso. Geleiras derretidas, aquecimento global, tudo isso sendo banalizado. Mas como tudo começou? A sociedade em superprodução, veículos agravando a combustão, o desmatamento sendo normalizado e o problema não foi apaziguado. Mas como se pode resolver? A sociedade ter qualidade de vida e o planeta por fim não perecer. A sustentabilidade é um caminho, o desmatamento sendo extinto e o problema possivelmente resolvido. Agora é o desenho. Quer falar do desenho? Quer falar do desenho?
lá não? Mas ficou um pouco ruim ali, porque eu não sei. Mas, viu? Agora não dá pra ver nada, agora dá pra ver um pouco melhor. Em cima é o planeta Terra nos dias de hoje, bem desmatado, bem poluído. Aí no meio ali, não dá pra vocês verem direito, mas tipo, é como se fosse uma lagoa ou uma água. A maior parte do planeta ali que é coberto de água já está bem poluída e a outra metade ali já está quase sendo poluída. Está em processo ainda. E embaixo é o inverso de cima. Como a natureza já está em fase inicial, antes do homem desmatar. É basicamente isso. E finalmente... A faroeste. Agora nós vamos apresentar uma paródia sobre sustentabilidade, sobre as consequências da exploração da natureza e... Peraí, volta. Não é ela. Volta bem pra cá pra vocês lerem aqui, vai todo mundo cantar. Bora aqui. Pode vir aqui, vamos cantar. Não tem porra nenhuma, agora vai fazer. Tá. Vai lá. Quem sabe fazer ao vivo? É isso aí. Está mudando, florestas acabando, vamos fazer. Está subindo, diminuindo, a vida tá ficando difícil, porque o ser humano é assim, contribuindo para o próprio fim. Vamos ter consciência, cuidar da nossa terra, e efeitos sem fazer durar. Vamos trocar os velhos por luz, por energias renováveis e paz. A temperatura vamos controlar, vai ser melhor pra nossa existência. Vamos trocar os velhos por luz, por energias renováveis e paz. A temperatura vamos controlar, vai ser melhor pra nossa existência. Preservar o planeta. Arrasou! Gente, o próximo trabalho aqui que a gente vai apresentar é o nosso grupo aqui sobre colaboração humana. A discussão que a gente encaminhou, né, no nosso subtema quis apresentar tanto um olhar nacional sobre a questão, quanto um olhar também internacional. Então a gente vai fazer um recorte, na realidade, sobre uma das principais indústrias, né, que é a agroindústria brasileira, já apresentar soluções e tentar estabelecer aí uma forma da gente
globalmente, né, a humanidade chegar numa solução. Esse aí, vamos começar aqui pelo Zé. Bom dia. Bom dia. Vou falar um pouco sobre como essa colaboração poderia ocorrer. Em um país, ele não influencia o mundo. É necessária a colaboração de todos os países para essa influência ocorrer. Principalmente isso no aquecimento global. As mudanças climáticas estão afetando o mundo todo. Já é algo que nós não podemos resolver sozinhos. A princípio, os países deveriam entrar em acordo para controlar os gases emissores do efeito estufa. Durante anos, nós poluímos o mundo e destruímos nossa atmosfera. Se continuarmos, a população mundial pode entrar em perigo. A queima de combustíveis fósseis é um dos principais fatores que influenciam na mudança climática. Deveríamos optar por usar tecnologias limpas que não poluíssem o meio ambiente, como painéis solares ou utilizar de turbinas eólicas para fornecer energia limpa, diferente das usinas termoelétricas, que poluem o solo e decompõem a vegetação submersa, que dão origem a gases como o metano, o gás carbônico e o óxido nitroso. Apenas com essa colaboração nós iremos minimizar as mudanças climáticas e melhorar nossas condições de vida. Mas para isso acontecer é necessário cortar todos os meios que podem poluir o meio ambiente pela metade. O agronegócio é hoje a principal locomotiva da economia brasileira, pois envolve uma cadeia de produção alimentar que interliga vários setores. O relatório anual do desmatamento, feito pelo MapBiomas e divulgado em julho do ano passado, mostrou que o agronegócio vem sendo o principal responsável pelo desmatamento ilegal no Brasil. Na comparação entre 2020 e 2021, a perda de cobertura vegetal no país cresceu 20% e registrou alta em todos os biomas. Quando tratamos de questões como desmatamento, poluição e etc., no geral acabamos fazendo com que a Amazônia seja vista como única questão a se discutir, deixando de lado outras regiões que sofrem tais fenômenos e em mesma escala, e não são retratados pela mídia, especialmente a mídia internacional quando se referem ao Brasil. Bom, perda da biodiversidade. Com o desmatamento, muitas espécies da fauna e da flora entram em extinção, pois não conseguem garantir a sua sobrevivência, as pequenas reservas que restam desse ecossistema. Então, agora para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre algumas soluções que a gente pode arranjar para esse problema da poluição por meio do agronegócio. A primeira delas é a agricultura sustentável, que é nada mais do que uma forma de cultivo que é socialmente justa, respeita o meio ambiente e procura poluir o menos possível enquanto estaria cultivando. O segundo, que é a diminuição de resíduos químicos, que é a poluição química de reservas de água doce por meio do agronegócio. Foi muito grande nos últimos anos, então é importante ter atenção a essa necessidade de usar produtos naturais quando for cultivar para não acabar poluindo a nossa água, que já está bem poluída ultimamente. Bom dia. Outra solução também é a adesão do conceito de logística reversa, que basicamente utiliza os materiais rejeitados no último processo de produção e transformação das matérias-primas. Esse conceito de logística reversa utiliza esses materiais rejeitados, eles voltam ao início da produção, assim formando um ciclo logístico e, consequentemente, diminuindo os índices de poluição e descarte de material indevido. Bom dia. A logística reversa é uma solução de escala global, que leva à diminuição da poluição no ambiente global, nos países. Mas, enfim, como essa logística seria implementada nos países? O benefício seria a conscientização da diminuição da poluição, com logística reversa, a questão dos produtos voltarem para a indústria que produziu, então é reciclagem praticamente, e o prejuízo para os países que não participariam dessa colocação em prática da logística reversa seria, um exemplo, nos Estados Unidos, vende uma televisão para o Brasil de $100, daria em torno de R$500. Com o aumento da taxação de impostos alfandegários, a televisão entraria, por exemplo, para R$1.000, em vez de ser R$500. Assim, esses países que não entrariam nesse acordo perderiam clientes, diminuiriam o lucro, e assim diminuindo a poluição em escala global. Nessa nossa ideia, a adesão do conceito de logística reversa seria inserida nas indústrias, não nos países em si. Consequentemente, o país ia se beneficiar pela baixa da poluição e
do desmatamento, do descarte indevido, mas essa ideia de logística reversa seria implementada nas indústrias, não nos países em si. E é isso. Vocês agora? Boa sorte, professora. E aí, Laís? E aí, como é que tudo bem? Tá bem? Sim, depois quero falar contigo. Eita, Ludmilla. Não, tira um pouquinho. Tira seu só fecha a câmera. Caraca, eu estou ocupado de jornada e agora tá uma maravilha. E Davi aqui, que ele levou esse. Vai falar. Esse ferrate é qualquer coisa. É, aí você dá um bate-papo. Quantas vezes? Uma vez? Alguém não mandou a charge ainda? Todo mundo mandou a charge já? Bem, boa tarde, bom dia aí, pessoal. Vamos para o grupo. Aqui a gente discutiu a questão da demarcação das terras indígenas e o marco temporal. E o resultado é uma exposição gráfica através de charges sobre os debates propostos. Sobre o marco temporal, Bianca, é contigo. Então, o marco temporal, ele é um projeto que meio que ele foi criado para eliminar a demarcação das terras indígenas. Porque na Constituição de 5 de outubro de 1988 foi criada uma lei que aprovava a demarcação das terras indígenas. Tá certo, né? Desculpa. Tudo certo. E aí, o marco temporal, ele elimina a demarcação. Ou seja, o que vai acontecer? Vão ter garimpos ilegais, agropecuária ilegal, pecuária ilegal, e isso vai acabar com toda a fauna, toda a flora que existe nas terras indígenas, entendeu? Então, meio que é uma coisa absurda, porque, aquela terra é daquele povo, então, não tem o porquê de retirar aquele povo dali, retirar a terra daquele povo, porque é deles, entendeu? Chegaram aqui querendo meio que implantar uma religião, uma cultura que não era deles e conseguiram, banharam de sangue o nosso país com sangue indígena, com sangue negro, entendeu? E o nosso país é totalmente indígena, o nosso país é totalmente negro. Então, não tem o porquê de fazerem isso, porque a terra é deles, entende? Então, eu vou passar a fala para... Qual voz tu quer? Dê 5 estrelas e comente na loja qual voz você quer. A charge. A nossa charge, ela fala sobre o desmatamento e implantação de fábricas nos terrenos que foram desmatados. Aqui a gente pode ver que a fumaça das fábricas formaram a palavra Constituição, e os indígenas eles estavam tentando decifrar o que significa o sinal fumaça que a fábrica está montando, porque eles não conseguem entender o porquê que eles estão expulsando os indígenas de um terreno que é deles. E é isso.
Bom dia, bom dia. Energia. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Então, aqui vamos falar sobre a charge, onde temos um mundo em diferentes divisões de tempo. Um mundo em 1500 e um mundo também nos anos atuais. Em 1500 ali temos uma vegetação bem rica, tanto na fauna quanto na flora. E tem um índio ali também indicando a presença do índio tanto na fauna quanto na flora. Por que tem um índio ali? Bom, a gente sabe que a presença dos índios tem uma grande importância para o cultivo e até mesmo a proteção do meio ambiente, porque os índios na presença no meio ambiente tem um alto teor de cuidado com o meio ambiente. Por isso que geralmente a gente tem o quê? A demarcação de terras indígenas. E por isso mesmo a gente prioriza também não acabar com os tipos das terras. A gente prioriza também cultivar, a gente prioriza também priorizar a proteção não somente da cultura indígena, mas também o local onde eles habitam, o local e também o local onde eles residem. E ali, naquela linha ali de cima, a gente tem ali como uma linha da atmosfera normal, sem nenhum tipo de dano. Temos ali uma vegetação, além da vegetação temos também algumas aves ali voando, um peixe ali de representação também da natureza que está também bem rica. E ali, no mundo de 2023, no caso dos mundos atuais, temos ali uma representação de algumas indústrias, por exemplo, ali, tem uma indústria de petróleo ali embaixo, ali, representando a morte, que faz para o meio ambiente. Não dá para perceber muito, mas tem aqueles 3 peixes que estão ali, por exemplo, são peixes mortos também, representando que o rio está praticamente poluído. Temos ali um toco de madeira, onde em cima do toco tem uma bolsa de valores, bolsa de dinheiro, como se fosse levar em consideração que a natureza é menos valiosa que o capitalismo que a gente está tendo no mundo também, que a bolsa de valores muitas vezes é mais priorizada do que o próprio meio ambiente. E temos também ali o ouro estando em valor, tipo, as pessoas valorizando mais dinheiro, valorizando mais a bolsa econômica do que a própria natureza, o lugar onde a gente vive. E temos ali também um efeito estufa na atmosfera, em termo mais alto, em diferença de 1500 para 2023 ali em cima do mundo, um efeito mais drástico também, com até mesmo, como posso dizer, mais denegrido, menos fértil também. E é isso. Miguel. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre essa charge e para explicar melhor sobre ela, eu vou falar separadamente os elementos presentes nela. Primeiramente, eu vou falar sobre o livro presente do lado direito, da balança. Esse livro ele representa a Constituição de 1988 e, mais em específico, o artigo de número 231, que eu vou até estar lendo aqui, para poder caracterizar melhor, que ele diz assim: são reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, a partir desse artigo dá para entender que ele visa bastante defender os povos indígenas e também em consequência também o meio ambiente, que é o locais onde eles vivem, que é as florestas. Então, o primeiro elemento, que é o livro, ele está representado mais de maneira simbólica, os povos indígenas e a natureza, E também tem o segundo elemento, que é presente no lado esquerdo, da balança, que é o ouro, ou o dinheiro, E ele está representando meio que as organizações, as empresas, grandes empresas que buscam obter mais lucro, buscam só visam o lucro delas, ganhar mais dinheiro e tal. E meio que assim, as empresas, elas meio que não ligam mais, só ligam para dinheiro e não ligam mais para o meio ambiente, o que tiver impedindo elas de conseguir ganhar dinheiro é o obstáculo. E também, agora representando já o conjunto total, que é a balança, como vocês podem perceber, o livro ele está mais para cima, ou seja, mais leve, e o
o ouro está de maneira mais pesada. E como eu falei, né, a gente tem que, para poder entender melhor a charge, ver eles de uma maneira mais simbólica, né, não observar o objeto, e sim o que eles representam, que eu falei, né, que é os povos indígenas e as organizações. É meio que o que está acontecendo no mundo atual. Os povos indígenas, né, a natureza e tal, eles estão meio que valendo menos, estão mais leves do que o dinheiro, o lucro para essas grandes empresas que, querendo ou não, elas têm muita influência, né, no mundo atual. Então elas acabam, se elas têm essa observação, elas também vão passar essa observação para as outras pessoas. E também, se a gente pensar de uma maneira mais reflexiva, tipo, muitos aqui podem até pensar, tá, ok, o dinheiro tem sim importância atualmente, né, algo muito importante, e eu concordo, isso é a verdade, né, tem muita importância no atual. Mas se pensar assim, se você pensar só em ganhar dinheiro e esquecer o lado direito da balança, que seria o livro, não vai adiantar de nada você ganhar dinheiro se futuramente não vai ter o planeta Terra, se futuramente os recursos vai estar todo esgotado, se não vai ter mais, o planeta já vai estar escasso, né? Então, meio que, se você não observar, né, o lado direito da balança, você não adianta de nada só buscar dinheiro. Então, é algo muito importante, você também meio que balancear, né? Essa balança, né? E não deixar ela do jeito que está e visar, né, também proteger o pequeno não o acabar, né, do meio ambiente, dos povos indígenas, que é um assunto até mesmo, dois assuntos atualmente muito importantes, né, de se tratar, que é algo que até junta, né. Então, se você para essas gigantes empresas, né, o livro o cenário atual, né, o cenário, quer dizer, o melhor cenário possível, né, para futuramente seria essa balança mais equilibrada. Né? Show de bola! Boa tarde. Eu e o meu subgrupo, nós decidimos fazer esse desenho para falar um pouco em relação ao próprio marco temporal, visto que foi uma lei feita que determinou todas as terras limitadas a partir de 1988, a partir de 5 de outubro, e isso a gente acabou vendo como algo ruim, porque essa lei acabou que pode trazer pode acabar fazendo... Não, ela pode acabar que prejudicar a vida de vários povos originários. Como, por exemplo, no Brasil, nós temos os povos originários que são de grande influência, são povos que têm mais povos, assim, que são mais importantes para o Brasil, entre aspas, é claro. Mas também temos outros povos que têm bem menos pessoas, como os próprios Jumas, os Aco do Sul, que são povos extremamente pequenos, assim, tem pouca população. E a partir dessa delimitação de terras com essa lei, acabou que vai permitir esse avanço da própria industrialização para dentro da mata da Amazônia e tudo mais, para outros lugares que ainda não foram tocados pelo povo brasileiro. E isso vai acabar afetando esses grupos dos povos originários menores, que não são muito bem vistos assim no Brasil, que não tem muito reconhecimento. Então, nós fizemos esse desenho a partir do que realmente acontece, que é um quadro bem frequente no Brasil, onde as indústrias vêm chegando para dentro, para próximo desses povos, e acabam destruindo o local, fazendo com que eles migrem para outros lugares e tudo mais. Boa tarde. Eu e meu grupo viemos falar sobre como a influência branca, geralmente europeia, influenciou e matou a cultura dos povos indígenas. No desenho estou representando com guerras justas, o ouro, o desmatamento, a religião católica e o avanço da Revolução Industrial que veio para o Brasil. Só isso. Aqui tem os dois lados, o do índio e a desmatação, que representa o nosso país, além da pandemia, que muitas pessoas morreram, perderam seus familiares, e os índios, que é a desmatação, né, que a pessoa vai lá, desmata, corta as árvores, que é
o recurso deles para sobreviver, onde eles plantam e colhem para o seu sustento. E falando também sobre o desmatamento, principalmente, um dos fatores que colabora ainda mais para o contínuo apagamento dos povos indígenas. E muitas vezes esses povos indígenas, eles são vistos como um obstáculo para o progresso. Tanto que, na verdade, esse progresso é o interesse dos empresários milionários que muitas vezes ultrapassam as leis para conseguirem o que querem. Boa tarde. O nosso subgrupo teve a intenção de fazer uma charge que retratasse como, assim, desde sempre, não é de agora isso, com esses avanços das indústrias, mas desde sempre os indígenas foram tirados de suas terras por pessoas com fins lucrativos, sempre com esses fins lucrativos. Então a charge representa mais as raízes dos indígenas, que estão, assim, os indígenas têm suas raízes ali, a sua cultura, a sua religião, eles têm esse pensamento do sagrado, de onde eles estão, que para eles é muito importante, e tem pessoas que simplesmente chegam e só veem lucro nisso. Esse marco temporal é desse projeto de lei 490, que, assim, é muito estranho pensar que cada vez, em vez de a gente evoluir, as pessoas sempre pensam novas maneiras de tirar o que as pessoas mais, vamos botar entre aspas aí, vulneráveis têm, e vulnerabilizando ainda mais essas pessoas. E é mais isso. Foi ele que falava. Obrigada. O que é isso aqui, Raimundo? Este aqui. Olá. E aí, gente, boa tarde. Boa tarde. Para finalizar aí, né, a gente escolheu esse tema de projetos regionais de energias renováveis e a gente viu que nas apresentações anteriores foi muito falado sobre a questão das indústrias, né, do impacto que as indústrias têm nessa questão da mudança climática, nessa questão ambiental. E a proposta do tema é justamente mostrar de que forma a indústria pode contribuir, né, principalmente investindo nesses processos de energia limpa, produção de energia renovável. E a gente tem um potencial enorme aqui na nossa região, principalmente foi focado ali no Porto do Açu. Existem vários projetos já em andamento, vários projetos já aprovados, e o Porto abraçou essa ideia mesmo de investir nessa transição energética, e achei que seria interessante a gente mostrar um pouco do que está sendo pensado lá para os próximos anos, aí, tanto nessa questão ambiental quanto até para oportunidades, né, oportunidades de trabalho que estão próximas da gente aqui. É isso, vamos lá? Boa tarde. Boa tarde. Muitas das vezes a gente pensa que as indústrias podem não colaborar com os impactos ambientais, mas muitas empresas estão colaborando, ajudando no meio ambiente, no impacto e tudo mais, como o Porto do Açu, né, que fica localizado em São João da Barra, no Rio de Janeiro, e eles estão tentando amenizar os impactos dentro que podem afetar eles, mas não só neles, também externamente, fora, em externo.
Bom dia. Então, as intervenções que podem fazer essas empresas para mitigar os riscos e consequências que tem com certos tipos de energia. Então, o relatório, que pouca gente sabe, mas algumas empresas sim fazem relatórios que eu não estou muito saudável, então, um minuto. Enfim, o que esses relatórios fazem? Eles agrupam pessoas profissionais e cientistas que estão lá fazendo esse relatório, que estão pesquisando dia após dia, cientificamente falando, formas de como evitar que ocorra degradação com tipos de materiais e tipos de energia. E com a administração do porto e com a participação de empresas de gás natural do Açu, CNA, eles fazem objetivos de avaliação. Objetivos são esses: avaliar possíveis cenários climáticos futuros. Segundo, estimar a vulnerabilidade das principais operações portuárias sobre tais cenários e definir estratégias potenciais de adaptação. E, por último, antecipar possíveis desafios futuros e medidas. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu falarei aqui de alguns projetos que o Porto Açu está planejando vir fazer, né? O primeiro aqui é o bulbo eficiente para eólica offshore, ou seja, é uma área ambientada com paz eólica, né? Que fica bastante longe das costas, porque aumenta, tem no caso alto ventos lá e aumenta, né, a produção de energia para o Brasil e ao mundo. A produção de hidrogênio, né, mas o hidrogênio verde, que é um hidrogênio que exige muito elementos químicos para que seja produzido esse gás com menos emissão de carbono, e também a biomassa, que seria a queima de matérias ou os gases emitidos da sua decomposição para produzir algo sustentável e não poluente. E também eu vou falar de algumas vantagens, né? A primeira é a mais óbvia, que é a produção de energia mais limpa e com menos emissão. E a segunda é que essas indústrias que fazem esse tipo de trabalho, de fazer sistema de sustento renovável, ajuda também para a sua autonomia, né? Ou seja, o que eles produzem para o mundo também será produzido para eles de forma de energia e diminui bastante a poluição do ambiente. Algumas companhias estão fazendo estudos para trazer a energia eólica para o estado fluminense, aqui no Rio de Janeiro, para produzir o hidrogênio verde de uma forma que seja autossustentável para todos. Bom, o Porto do Açu é um lugar perfeito para esses projetos, pois fica num lugar litoral, onde tem altas rajadas de ventos, e esses projetos, quanto offshore e também onshore, a eólica querem somar a energia solar com também o hidrogênio verde. Com isso, eles têm a previsão de 2050 neutralizar totalmente o carbono no ar. E a Prumo, que está no controle do Porto do Açu, pretende iniciar uma parceria com a produção de metanol verde para o projeto aproveitar com a geração da biomassa da cana-de-açúcar, da queima da cana-de-açúcar. E a parceria ainda não foi divulgada com quem vai fazer isso. E o produto a biomassa é considerada verde, já que as emissões são absorvidas ao longo da cadeia e não fere tanto o meio ambiente. Além das iniciativas da Petrobras, algumas das iniciativas da Petrobras são desenvolvimento econômico sustentável e pesquisa sobre hidrogênio verde, entre outras também.
Além disso, existem vários projetos de captação de energia de forma sustentável. Uma das principais é a energia eólica na costa brasileira. Um desses lugares é Macaé. Macaé vem se destacando muito. Uma das iniciativas é um projeto de usinas que a implantação desse projeto pode gerar mais de 300 mil empregos. E é isso. Vamos só finalizar, gente. Mandaram muito bem. Arrasaram. Gente, com isso a gente conclui o nosso sábado. Espero que vocês tenham se divertido nessa manhã. Uhul! Um abraço, ótimo final de semana para todo mundo. Dispositivo desbloqueado. Access screen. Recordei. Open. Gravar. Botão.